É incrível quando você observa a sua própria vida e, de maneira geral, quando você começa a observar a existência das outras pessoas, o poder de adaptação que você e eu temos para lidar com praticamente tudo e para nos adaptarmos a praticamente tudo, das melhores coisas às piores coisas. Isso, de maneira geral, não é de um todo ruim, porque imagine se o mundo fosse parar e você definitivamente parasse, enquanto existem coisas erradas na sua vida, dores, traumas. O mundo parava, porque todo mundo passa por experiências, algumas de maneira semanal, algumas mais graves, que a gente lida, você e eu lidamos em nós mesmos com coisas que, por essa capacidade de adaptação, a gente continua sendo funcional, trabalhando, ganhando dinheiro. Só que a parte ruim disso é que às vezes a gente não somente se adapta, mas a gente acostuma com aquilo que nos faz e continua nos fazendo mal. Sem a gente, por essa incrível capacidade de adaptação, a gente acaba acostumando com aquilo que ainda nos aprisiona, que ainda nos atrofia, que ainda nos adoece, que ainda abala as nossas relações, atinge o nosso casamento, atinge a nossa saúde. E de tudo, a gente tem uma capacidade de ser extremamente funcional e ainda, muitas vezes, relativamente, mas ainda produtivos, ganhando dinheiro, dando risada, mas só Deus sabe e você percebe o quanto ainda você carrega prisões em você, vícios que te aprisionam. E o grande problema nesse processo de autoadaptação, de sermos funcionais na nossa escravidão, a gente vai adoecendo e às vezes quando aquilo explode, fede para tudo quanto é lado, porque se demorou muito tempo para a gente admitir o quanto aquilo era adoecedor na nossa vida. E de todos os tipos de escravidões, de prisões que a gente carrega ainda, você e eu, seja ela emocional, seja ela de vícios objetivos, de drogas, de entorpecentes, de álcool, cocaína, pornografia, adultério, ou seja, os subjetivos, que ninguém nota, mas o seu vício de agradar os outros, a sua escravidão emocional pela opinião de terceiros, o seu desespero com a opinião da sua mãe, do seu pai, a sua escravidão afetiva com relação aos seus filhos, ao seu cônjuge, a sua escravidão com relação ao dinheiro, que você vive estressado, ansioso, amedrontado. Só que eu lembro, num longo período eu fui numa clínica de recuperação ministrar o Evangelho, ali num sítio em Camboriú,
De vez em quando eu falava isso para aqueles homens que estavam ali internados. Eu falei, olha, a diferença entre o vício de vocês e o meu é que o de vocês está exposto e é moralmente não aceito. Mas todos nós carregamos vícios e a maioria de nós consegue dar uma escondida bem legal. Só que é muito mais difícil você tratar isso que é subjetivo e escondido. Porque se você tem um problema pesado com álcool, chega uma hora que por vontade ou por livre pressão você se enfia numa clínica. Se o seu problema é que a cocaína, você chega aqui, eu vejo escorrer teu nariz. É mais fácil te ajudar e você pedir ajuda. Agora, quando a sua escravidão é emocional, quando a escravidão sua é com a estética do seu corpo, a escravidão sua é o desespero de tanto trauma que você já passou emocional, de ficar sozinho. A sua escravidão ainda é aquele desespero de ganhar dinheiro, de trabalhar, de conquistar. E ainda você e principalmente as pessoas que te notam chamam a sua escravidão de talento e aplaudem. Aí como é que você trata algo que está todo mundo ovacionando? Mas que por mais que do lado de fora aquilo não se veja objetivamente, na subjetividade do seu coração, você sabe as aflições que você lida, as angústias que você deita no seu travesseiro. As dores que você passa e que quem olha fala, que pessoa maravilhosa, bem-sucedida, mas está aflito, angustiado, triste. E por mais que você e eu não devamos obedecer às nossas emoções, elas são oscilantes, muitas vezes infantis, mas elas carregam em si mesma um potencial de denúncia interior. As suas emoções, elas denunciam as coisas fora do eixo dentro de você. Elas gritam, a sua alma grita pela sua persistência em caminhar de maneira escravizada. E Jesus, ele ilustra isso lá em Mateus 6, quando ele fala para aquelas pessoas que o ouviam, eles falam, olha, quando o tesouro de vocês for coisa terrena, comida, bebida, dinheiro, coisas, o que vai acontecer no final é que a alma de vocês vai ficar profundamente ansiosa. Então a ansiedade é o grito da alma falando, está errado aqui dentro. Então, quando você tem crises de estresse, crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo aquilo que explode, nada mais é do que a nossa persistência, muitas vezes auto-enganada, de não querer lidar com aquelas prisões que, como elas não são moralmente expostas, não significa que dentro de você aquilo ainda não é uma prisão. E o problema de nós vivermos escravizados é que o seu e o meu potencial fica todo atrofiado. O seu potencial em Deus de ser em plenitude, com dons, talentos, e que está tudo aí dentro de você, latejando para querer sair para a vida, fica tudo atrofiado, porque você ainda está escravo de coisas em você, e que às vezes se manifestam do lado de fora, com vícios objetivos, mas que muitos de nós passamos a existência toda conseguindo esconder até de nós mesmos, porque a gente não faz nada moralmente que a religião e a sociedade nos pegue, mas a gente ainda não provou o que é liberdade. E é disso que o Evangelho quer nos tirar. Não existe uma implicância de Jesus
Com a Carol falando, tem que ser livre. Não, é porque o seu melhor tem que vir para fora. É o pai que ama o Saulo falando, eu quero que você viva todo o potencial que eu tenho em você e para você e depositado em você. E enquanto a gente carrega tudo esses atrofios de escravidão, seja ela objetiva ou subjetiva, seja ela com hábitos moralmente reprováveis, ou aquelas todas escondidas dentro de nós, mas que ainda fazem com que a gente conquiste, mas não pacificadamente. Que a gente obtenha e do lado de fora todo mundo fala, uau, conseguiu, mas dentro de você algo falta. Porque você não está livre no seu ser para desfrutar tudo. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, casado ou separado, com filho ou sem filho, você sabe dentro de você que ainda há algo que você intui como vida, mas que ainda por você não foi plenamente provado. E a gente começou a falar um pouco sobre isso, e eu quero te recomendar, se você não estava, ou se você estava e ouvir, lá no YouTube tem sobre a verdade que liberta. E era justamente isso que nós começamos a falar. Que a única coisa que tem poder de quebrar esse ciclo de escravidão dentro de nós é a verdade. E a gente viu que a verdade não é uma doutrina religiosa, ela não é um pensamento filosófico, mas a verdade é a pessoa de Jesus. Ele fala, eu sou a verdade. Eu sou a vida que o seu coração anseia, a verdade que te conduzirá a experimentar essa vida. E ele usa, lá em João, o Evangelho de João explica falando, olha, uma coisa é a lei, as doutrinas, as regras, tudo isso está aqui e foi dado por Moisés. Ele fala, mas graça e verdade vieram e se manifestaram por Jesus. Então conhecer a verdade é conhecer a graça de Deus revelada em Cristo. Aí eu vou experimentando isso em mim. E algo que a gente viu, e daqui eu gostaria de partir, é que em Cristo a gente aprende, no Evangelho de Jesus, no Evangelho da graça de Deus, que há tudo aquilo que eu não conquisto a minha liberdade, que eu não sou capaz de me autolibertar, que eu não sou capaz, através da obediência de regra, de leis, de métodos, são tudo aquilo que você tenta fazer para se libertar e sempre está fadado ao fracasso. Por mais que você tenha a experiência momentânea, passou-se um tempo e aquilo ainda ficou, porque é algo muito enraizado dentro de nós. E a religião é um ambiente onde isso é muito, às vezes de maneira piedosa e zelosa, mas muito mascarado, porque o irmão querido, porque ele deixou de fumar, de cheirar, ele acha que agora ele é livre. E só que o cheirar, o fumar, não diz nada do que está acontecendo dentro dele. Ele permanece escravo, ele só largou um hábito destrutivo. Mas a escravidão está muito além do que hábitos destrutivos. Hábitos destrutivos são o resultado, o fruto de algo dentro de você. E enquanto a gente tentar, você e eu, lidar com os frutos, a gente nunca trata a raiz, o que provocou aquilo. Não adianta eu tomar só o remédio contra a ansiedade, eu tenho que descobrir a raiz da minha ansiedade. Não adianta eu fazer um tratamento de desintoxicação da cocaína, eu tenho que descobrir o que me levou para ela. Não adianta só eu me separar e casar de novo porque houve adultério, eu tenho que saber o que me levou para aquilo.
Não adianta só eu querer me amarrar para eu não ser mais agressivo. Eu tenho que saber o que está me deixando escravo da minha agressividade. Porque tudo que a gente lida com fruto. O Evangelho da graça de Deus, ele lida com a raiz. E João, ele fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só a graça de Deus tem o poder de me libertar de dentro para fora. De arrancar de dentro de mim as raízes da escravidão. De tirar do profundo do meu ser tudo aquilo que tem me adoecido, tudo aquilo que tem me limitado, tudo aquilo que tem atrofiado e me podado de ser, tudo aquilo que eu fui chamado e criado em Deus para ser, que tem atrofiado os meus dons, que tem limitado a minha mente, que tem adoecido a minha saúde. Porque você e eu, quanto mais a gente se dedica a ouvir o Evangelho da Graça, mais você compreende a plenitude de vida que está disponível para mim e para você. E ele fala, lá em Gálatas, diz assim: a libertação aconteceu. Ele levou sobre si tudo aquilo que me escravizava. Ele levou sobre si e quebrou esse poder kármico que às vezes até hoje você ainda provava como angústia escravizante. Só que nesse processo que você e eu experimentamos, quanto mais o meu e o seu coração vai ouvindo do Evangelho da Graça, mais a liberdade que já é uma realidade para mim e para você, vai se dilatando dentro de nós como uma experiência existencial. Eu já sou livre, e o Evangelho me conta dessa libertação que eu não conquistei, que eu não comprei, que eu não paguei por ela, que eu não me esforcei por ela, que eu não mereço ela. Mas que a graça abundante de Jesus conquistou e me deu, por favor imerecido. É favor e imerecido, mas foi me dado. E quanto mais eu vou compreendendo isso, mais a graça de Deus vai arrancando de dentro de mim tudo, para que eu experimente em mim a liberdade que já é uma realidade. Só que eu ainda não experimentei ainda. Aí que você e eu muitas vezes tropeçamos no processo. Porque o fato de você ainda experimentar, você ouviu isso aqui hoje, está ouvindo. Aí amanhã você tem a crise. Depois de amanhã você volta para aquele hábito. Na sexta você não resiste e faz tudo de novo. Aí você começa a sofrer e se culpar e achar que porque as suas emoções ainda não provaram tudo, o seu coração ainda já não provou tudo, você se sente e se enxerga ainda escravo. Aí você busca fugas. Pelo amor de Deus, me venda o que me faz livre. Me dê um código, um comportamento, o que eu tenho que fazer, qual é o curso que eu tenho que fazer. E a gente, pela desconfiança e por achar que não pode ser só assim, eu tenho que fazer por merecer, a gente volta a realizar coisas para tentar fazer com que a liberdade se desencadeie dentro de nós. E nesse processo, eu preciso que você entenda isso para o seu bem. Eu preciso que você compreenda, a gente precisa compreender, que mesmo que você seja sincero e zeloso na sua tentativa, você não é capaz sozinho. Você não vai conseguir. Eu tenho uma notícia, você não vai conseguir. Mas a boa notícia para você do Evangelho é que a liberdade que você anseia já foi conquistada para você.
A liberdade que você já buscou na religião, na macumba, no curso de coach, no psicólogo, não sei aonde que você foi atrás e não deu certo. E continuará não dando certo, porque você e eu não conseguimos produzir liberdade. A gente só consegue receber o que nos é dado pela graça e nos foi conquistado pelo sacrifício de Jesus. Alguém se sacrificou para que você seja livre. Alguém pagou um preço e deu para você essa liberdade. E quanto mais eu conheço a verdade da graça, mais isso é uma experiência que cresce em mim. Porque nem você sabendo, você entendendo os seus processos de escravidão, por si só, a verdade sobre as suas realidades não te libertam. Você saber que você faz o que faz porque seu pai era um cavalo, porque você apanhou, porque você é traumatizado desse jeito que te passaram a perna, te agrediram, você caiu no crack porque cresceu num lar desestruturado. Entender é importante? É. Te liberta? Não. Eu lembro que eu estava tendo uma aula de psicanálise e um psicólogo muito bom que estuda comigo, ele falando para a professora que cada aula que ele tinha, ele ligava para a mãe: mãe, eu descobri. Ou seja, a culpa ficou tudo para a mãe. Tipo, tudo era culpa dela. Daí sabe o que a gente conversando? Ele entendeu o processo, fez ele livre? Não. Só acendeu a luz. Só que daí nessa compreensão, que pode ser muito relevante no seu processo, e tem o seu devido lugar, você pode cair o risco de começar a transferir. Agora a culpa é sua. Agora a culpa é sua. É do governo, é do meu avô, é do meu tio, essa transferência não vai te fazer livre. Porcaria nenhuma. Você só colocou alguém para se sentir culpado junto com você. Aí você descobriu que todo o seu trauma é que você foi estuprado. E daí? Você ficou só com ódio do estuprador. E continua não conseguindo nem ser livre sexualmente. E só ficou com raiva do estuprador. Aí você entendeu que todo esse processo de destruição financeira, de drogas que você caiu, é porque você se culpa pelos males que você fez contra alguém ou contra si mesmo. Mas isso te fez livre? Não, só te deixou mais angustiado ainda. Porque no final, meu irmão, o que você e eu precisamos é que alguém nos olhe nos olhos e fale assim: você está perdoado. Essa angústia que você carrega, essa culpa que você carrega, essa condenação que te arrebenta por dentro, esse ódio do próximo, da tua tia, de quem for que te afligiu, tudo isso que te escraviza e que gera raízes que vão gerar frutos doentes. Você entendeu o processo? Tem o seu lugar? Tem. Mas no final, o que você e eu precisamos é que alguém nos olhe nos olhos, que a graça de Deus nos diga: acabou. Você não tem mais condenação sobre você. Você está perdoado. Para sempre. Acabou a sua culpa. Sua vergonha foi coberta. Seu juízo aconteceu. Você está perdoado. É isso que tira coisas que você nunca imaginou que ia sair de dentro de você. É isso que estanca processos de dores, de vícios, de processos de escravidão de anos. De repente aquilo começa a perder a força dentro de você.
Por quê? Porque a raiz foi tratada. Porque o Evangelho é o poder de Deus que vai na raiz para me salvar de dentro para fora. E eu gosto de um texto de Paulo, que ele vai em Romanos 7, 8. Se você ler Romanos 7, é Paulo fazendo análise. Ele começa, meu Deus, eu quero fazer o bem e eu faço o mal. Quando eu penso que eu vou conseguir, eu tropeço. Quando eu vou para o lado bom de novo, eu caio de novo. E daí ele fala assim, porque por mais que dentro de mim tenha o desejo de fazer o bem, a execução dá errado. Ele fala porque eu tenho uma guerra dentro de mim, entre o que eu quero fazer o bem e o que é fazer o mal. E essa guerra habita você e eu. A gente tem ele fala, é um corpo de morte, que briga entre fazer o bem e o mal. E ele fala, e por mais que eu deseje isso, eu ainda tenho que lidar com os membros do meu corpo, ainda na objetividade fazendo mal. Mas o grito dele foi, desventurado homem que sou. E ele não fala assim, o que eu tenho que fazer para me libertar. Ele não diz assim, o que me libertará. Ele grita, quem me libertará deste corpo de morte? O grito da alma dele é o grito da constatação da minha escravidão, que berra e dizendo, eu não consigo, quem me liberta? Mas ele conclui dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele já me libertou. É o grito da graça de Deus que fala, ok, você já entendeu a sua objetiva falência, a sua completa incapacidade de autolibertação, mas só eu entender isso ainda me mantém angustiado. Ele chega diante da cruz e da graça de Deus que fala, Ele me libertou. A obra consumada de Jesus me faz poder gritar, apesar da relatividade que me habita. Agora, pois, nenhuma condenação há sobre mim. Alguém que começa a dar passos de liberdade, não fake, não de comportamentozinho aprendido em cursinho, não de métodos cognitivos que de tanto fazer você vai aprendendo, mas algo como fruto de uma vida liberta, que às vezes demora mais do que um cursinho que você faz e faz sozinho, e que depois volta a fazer errado, mas é algo que vai mudando de dentro para fora. É a constatação de que eu não consigo, mas alguém fez por mim. Alguém me libertou. E eu gosto da pergunta dele, é que não é o que me libertará, não é o que eu tenho que fazer para me libertará, mas é uma pergunta do Evangelho que fala quem me libertará. Não adianta só eu admitir que eu não consigo me libertar. Eu tenho que começar a admitir que alguém me libertou por absoluta graça. Por favor imerecido. Por bondade amorosa e incondicional, alguém falou, eu te liberto. Acabou. Só que uma vez que você comece a entender isso, você passa um pouco e você ainda vai vendo o processo. O homem que escreve nenhuma condenação há, um pouquinho antes ele fala, eu lido com o meu corpo de morte, com as angústias do meu corpo. Você ainda tem um corpo de morte. E nesse corpo de morte, ainda há resquícios de traumas, de vícios, de dores. E que até que isso se acalme como fruto, já que a sua raiz está sendo alterada, algumas vezes no processo você vê tropeçando e caindo. Você se vê sentindo a mesma coisa que você sentia no passado.
Você vê brotar dentro de você a mesma raiva que você sentia no passado. Aí, nessa hora, você precisa compreender isso, meu irmão. Você precisa compreender que você já é livre. Mas enquanto você não experimenta plenamente essa liberdade, as suas prisões como relatividades momentâneas, nenhuma delas te separam do amor de Deus. As suas prisões, as suas experiências de escravidão não te separam do amor de Deus. Você, saiba, é amado incondicionalmente e foi mergulhado nesse amor de Deus todo atrofiado. Você não mereceu estar ali. E se você não mereceu ser amado desse modo, o fato de você ainda não ser totalmente livre como experiência não altera o amor de Deus por você. Ele permanece te amando. Você é amado mesmo viciado. Você é livre mesmo cheirado. Você é um santo e justo de Jesus, acolhido pela graça de Deus, amado por Deus profundamente, mesmo que a sua experiência ainda seja toda escravizada. O brado de Paulo é a minha libertação de um homem que diz: quem que me liberta desse corpo de morte? Ou seja, aquele homem que queria fazer o bem e o mal, ele se sabia: nada me separa do amor de Deus, nem esse corpo de morte. Essa confiança que o Evangelho me dá, de que mesmo quando eu estou num vale de sombra e de morte, o Senhor continua sendo o meu bom pastor e está comigo. Hebreus, no capítulo 12, diz assim: saiba, eu nunca te desampararei, jamais te deixarei. É a certeza, conforme diz o Salmo 139, que para Deus, treva e luz são a mesma coisa. Ele não se escandaliza com seus vícios e não se impressiona com as suas liberdades. Você está na graça de Deus e a graça de Deus está em você apesar de tudo. Porque não foi uma conquista sua. Paulo chega ao ponto de dizer aos Romanos, no capítulo 5, ele fala assim: meus irmãos, se quando você não entendia nada do Evangelho, você só estava escravo completo do seu pecado, Cristo te redimiu e reconciliou com você com Deus, e libertou você da ira, ele fala: quanto mais agora, sendo justificado e reconciliado, é a vida de Deus que vai salvar você. O que ele estava dizendo, se quando Jesus e Genésio era a mesma coisa, você já era amado e perdoado, imagine agora, sabendo disso, entendendo isso, só porque você está lidando com a relatividade do seu corpo de morte, você não vai ser muito mais objeto da graça de Deus. Porque é justamente essa certeza de que nada me separa do amor de Deus, nem as minhas prisões, nem as minhas cadeias, nem os meus vícios, é justamente isso que me dá um poder interior de aos poucos indo me libertando de tudo. Porque quando você está no processo, se você tropeça e experimenta, quando você vê, você está se sentindo tudo escravo de novo, se você não se lembrar nessa hora de que você é amado, que você permanece perdoado, que não há condenação para você mais, porque a sua condenação já aconteceu na cruz. Você não há mais condenação sobre você, mesmo viciado, mesmo escravizado momentaneamente. Eu não sou condenado mais, porque alguém foi condenado em meu lugar.
Por isso é que eu não sou condenado. Não é porque eu faço tudo certo. É porque alguém foi condenado por mim. É por causa da graça de Deus. E é justamente quanto mais eu creio nisso, que daí eu me levanto. Porque se quando eu caio e me arrebento, eu ficar com mais culpa, mais medo, mais condenação, aí eu só vou me afundando. Isso em vícios químicos é muito mais fácil de observar. Quando a gente viu um filme na Amazon da Julia Roberts, esqueci o nome, mas é sobre um filho dela viciado em alguma droga. Ben, A Volta de Ben. Muito forte o filme. E o que me chamou muito a atenção é a quantidade. Aquele menino estava livre já. Ele já estava há 77 dias sem a experiência do crack ou da cocaína, não lembro bem o que era que ele usava. Mas ele carregava dentro dele a aflição culposa da dor que ele tinha gerado na mãe. A culpa do que ele tinha gerado para a família. E sabe o que acontecia? Cada vez que ele se sentia culpado, condenado, ele não tinha força nenhuma. Ele só queria se afundar mais ainda. Quanto mais culpa, condenação, medo, vergonha dentro de você, mais a sua escravidão ganha força. Agora, quanto mais você se sabe perdoado, amado, redimido, debaixo da graça de Deus, mais aquilo perde a força. A força da sua escravidão, daquilo que te escraviza, melhor dizendo, a força das cadeias que você na mente ainda carrega, porque diante de Deus isso já não existe mais, mas na sua experiência interior ainda te aprisiona, a força disso, entenda de uma vez por todas, é o medo, é a culpa, é a condenação, é a vergonha. E é nessa hora, porque eu não preciso me lembrar da cruz quando está tudo bem. Para quê? Está tudo bem. Mas é a hora que eu me arrebento, que eu preciso me lembrar, eu sou perdoado. A minha condenação já aconteceu. Eu estou sentindo tudo errado, mas diante de Deus está tudo certo. Não por minha causa, mas por causa da cruz de Cristo. As minhas prisões, os meus vícios, aquilo que eu sinto ainda como escravidão em mim, eu preciso crer e me lembrar todo dia que isso não me separa do amor de Deus mais. Eu sou amado até o talo e não fui eu que produzi isso. Então não sou eu que perco isso. Deus não me amou e me redimiu porque eu sou bom, é porque Ele é bom. E a minha experiência de liberdade não é para Deus, é para mim, é para minha saúde. Então você escravo, ou você depressivo e cheirado, e você livre na praia tranquilo, para Deus é a mesma coisa, no sentido de condenação. Não há condenação sobre você. O que é bom e Ele quer, por isso que Cristo morreu, é que você seja saudável para o seu bem existencial. É justamente por isso. É justamente por isso que Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou. A obra consumada de Jesus é justamente para te libertar. É para que você, quanto mais você se exponha à graça da cruz, mais experiência de liberdade cresce em você. Então, quando você oscila, e todos nós oscilamos, porque ninguém, enquanto ainda habitar nesse corpo de morte, experimenta 100% de liberdade. É só quando eu partir para a dimensão eterna, aí sim. Mas enquanto lá, Paulo fala assim, eu ainda não alcancei. Mas eu sei que eu já sou perfeito em Cristo, embora eu lide com a relatividade da minha carne. Mas eu tenho que me lembrar
Eu tenho que trazer à minha memória, conforme diz o Salmo 103, bendize a minha alma e não te esqueça dos benefícios do Senhor sobre você. É nessa hora que você precisa se lembrar. É na sua fraqueza, é na sua angústia, é na sua fragilidade, é quando você parece que voltou para dentro da prisão. É nessa hora que tudo em você está gritando, você tem que se lembrar, eu sou livre em Cristo e amado apesar de mim, e perdoado apesar de mim, e redimido apesar de mim. Os meus grilhões foram quebrados, o meu jugo foi retirado, a minha dor foi levada sobre ele. E é justamente por causa disso tudo que Cristo consumou a sua cruz. Lucas capítulo 4 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, porque Ele me ungiu para libertar cativos. E eu gosto dessa expressão porque mostra que esse é o motivo de Deus se revelar à humanidade em Cristo, para libertar você, para trazer vida, não é para condenar você. Se fosse para condenar, não precisava vir ninguém. Precisava Cristo se encarnar. Eu já estava no laço mesmo. Justamente para salvar você do seu buraco e não para te condenar. João 3, versículo 16 e 17 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele diz assim: porque eu vim salvar o mundo, não condenar o mundo. Quem condena é você mesmo que se condena, é o diabo, é teu vizinho, é a religião, está todo mundo te condenando. Jesus, ele não é o seu acusador, ele é o seu advogado, ele é aquele que te defende. É aquele que te libertou, que olha, acabou, você está perdoado. Não há condenação sobre você. Isso que você sente aprisionante dentro de você, isso que você carrega como vício, como angústia, como dor, saiba, Ele levou sobre si. E quanto mais isso ganhe espaço de verdade confiante em você, mais isso vai quebrando esses poderes escravizantes. E para a gente encerrar, primeira compreensão que você tem que guardar dentro de você é que as suas prisões não te separam do amor de Deus. A segunda é que é justamente pelas suas prisões que Cristo se encarnou. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você quer saber o que Deus pensa sobre você? Sobre as suas dores? Só olhar para a encarnação, para a obra consumada. É o coração de Deus se mostrando para você. Deus se fazendo homem, levando sobre Ele todo o juízo, toda a condenação, toda a enfermidade, todo o pecado, toda a culpa, toda a vergonha, para que você, quanto mais isso ganhe espaço de fé em você, mais liberdade você experimente, mais vida plena e abundante você experimente. E eu tenho que entender que não é o meu agir correto que me liberta, é o meu crer correto que me liberta. Eu vou falar de novo. Não é você fazer tudo certo que te faz livre. É o você crer correto. Não é o agir correto que me liberta. É o crer correto. Porque se agir correto te libertasse, você não precisava vir aqui. Eu te mandava uma cartilha de passos do que você tem que fazer. E Jesus disse, essa passagem onde Jesus fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou para um bando de religioso, lá em João 8, um bando de gente que batia no peito e falava, eu sou livre, porque os meus atos, moralmente falando, está tudo certo. Objetivamente falando, aqueles homens eram irrepreensíveis. Eles não estavam matando ninguém, não estavam
usando droga, não estavam na zona, não estavam cheirados, não, estava tudo bem. E Jesus fala, vocês são escravos. Ele fala, como? Ele fala, tudo que domina você, você é escravo disso. E vocês são dominados pelo ódio, pela inveja, pela avareza. Vocês querem matar. Ninguém está vendo, mas o coração de vocês permanece escravo. Então, se o agir corretamente fizesse alguém livre, aqueles homens eram livres, porque eles agiam corretamente. Mas eles, apesar da performance perfeita, o coração é imperfeito. A natureza humana é em si própria imperfeita. Então ele diz assim, se você permanecer na minha graça, na minha palavra, você vai conhecendo a verdade e a verdade vai te libertando. Então, quanto mais o meu coração vai se expondo à graça de Deus, e eu vou crendo, e eu vou deixando isso ganhar força dentro de mim, mais o Espírito Santo, por sozinho, sem a minha ajuda, eu não preciso de autoajuda, eu preciso de ajuda. Eu não preciso de autolibertação, eu preciso de um libertador. E esse libertador me foi dado em Cristo. Então, quanto mais eu vou compreendendo a obra da cruz, o amor de Deus incondicional por mim, o favor de Deus sobre mim, mesmo quando eu erro, ele nada mais me separa do amor dele. Quanto mais isso vai entrando dentro de mim, mais libertação eu vou experimentando em mim. Ele diz, permaneça nas minhas palavras, mais você vai conhecer a verdade e ela vai te libertando. E não é a verdade de lei, de regra, não, é a graça de Deus ganhando força dentro de mim. Tanto que Paulo, escrevendo aos Gálatas, que era o pessoal que estava querendo achar qual o método para ser livre e para alcançar vida, Paulo, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, por um acaso, foi pela obediência à lei e ao agir corretamente, ou pela fé na graça que vocês ouviram, que o Espírito Santo fez milagres em vocês? Olha que lindo! Ele falou, vocês são livres, não é porque vocês fizeram tudo certo e obedeceram, é porque vocês ouviram, e pela fé no que vocês ouviram, Gálatas 3:5, foi o Espírito Santo que gerou e libertou vocês, pela fé no que vocês ouviram. Não é o agir corretamente que me liberta, é o crer corretamente que me liberta. E eu só creio corretamente quando eu ouço corretamente. Quanto mais regra, quanto mais eu denunciar você, te falar tudo que está errado em você, mais isso não liberta ninguém, isso te gera mais angústia, mais aflição. Mas eu preciso ouvir do Evangelho da Graça. E ele diz assim, pela fé no que vocês ouviram, o Espírito Santo foi libertando vocês. Você já é livre. Você só precisa ouvir sobre essa liberdade. Você já é amado. Você só precisa ouvir sobre o quanto você é amado. Você já é filho de Deus. Você só precisa ouvir sobre a sua identidade como filho de Deus. O Evangelho é essa voz da graça de Deus que chama para o lado de fora o Filho de Deus que lhe habita. É aquela voz que diz assim, Lázaro, vem para fora, Débora, vem para fora, Saulo, vem para fora, porque a gente está como aquela... Toda vez que eu vou falar sobre a graça de Deus, veio aquela casulo da borboleta dentro. A maioria de nós está dentro de um casulo. E esse casulo é feito de trauma, de dor, de angústia, de vício, de um monte de coisa. E tem uma borboleta, filha de Deus, querendo sair com todo o potencial.
E é só quando eu creio que o meu casulo não me separa do amor de Deus mais. O meu casulo já foi quebrado na cruz. Eu já sou perdoado. Nada mais separa, muda esse fato, porque eu não conquistei isso, foi me dado por graça. E quanto mais o meu coração vai crendo, mais vai saindo para fora essa borboleta. Mais eu vou experimentando o que é ser livre. E aquilo que até meses atrás me escravizava, quando eu nem noto, eu falo, cadê? Aquilo vai perdendo a força dentro de você. E vai perder a força só pela graça. Sabe por quê? Paulo diz assim, para que você saiba que é dom de Deus. Para que você não se glorie, para que você não bata no peito e fale, uau, eu consegui. Você não consegue. Mas você bata no peito e fala, obrigado. Ele me libertou. Esse é o poder do Evangelho, que diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E não é só para te levar para o céu. É para te salvar para a terra. Salvação carrega consigo o significado de cura, libertação, redenção. Então, quanto mais do Evangelho o seu coração vai absorvendo, as dimensões do seu ser vão sendo tocadas e curadas e restauradas, sua mente vai sendo restaurada, o seu coração vai sendo liberto, as suas emoções vão se acalmando. Mas não como uma conquista de auto-merecimento, de uma troca com o divino, mas com o coração que recebeu pela fé, o que a ele foi dado por graça. Amém, queridos? Antes que o Saulo cante mais uma música,